Saudações terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende aqui com vocês no canal da Ciência Universalista para falarmos hoje sobre um tema bem famoso que é o Natal. Estamos chegando, né, no Natal de 2014 e acredito que a maioria de vocês vão comemorar essa data, vão reunir a família, vão, né, fazer aqueles banquetes. Mas hoje eu proponho a gente pensar um pouco sobre esse tema e cada um interpretar do seu modo, criar uma nova perspectiva do que é esse evento é, global, esse evento cultural que para um pouco as pessoas em sua rotina, fazendo refletir, fazendo estar mais em família. Então, hoje vamos falar do Natal 3D. E por que 3D? Não precisa usar óculos, não vai ter nada em 3D aqui por enquanto. 3D porque é a nossa realidade, como a gente falou nos outros vídeos. Aqui, ó, terceira dimensão, é a nossa frequência, é onde estamos agora. Então, vamos expandir nossa perspectiva desse evento para outras dimensões, vamos aumentar essa perspectiva, né? Ou seja, essa visão desse grande acontecimento. E dando sequência, nós temos dois personagens chaves para esse momento, onde um deles é o Papai Noel, o velho Papai Noel, e o também conhecido Jesus, tá? Então o Natal, nele é celebrado o nascimento da figura de Jesus, onde, de um tempo para cá, o Papai Noel terminou ganhando mais relevância, assumindo, né, esse papel do bonzinho, do bom velhinho, e, e aconteceu o que todo mundo já sabe. Mas vamos agora falar um pouco sobre a origem do Natal. Onde começaram essas tradições? E a gente vai lá para Roma, lá para o ano 300 depois de Cristo, onde havia a Saturnália, ou Saturnácio, como chamam, que era uma festa realizada em Roma no finalzinho de dezembro, tá? Depois do solstício de dezembro, onde eles comemoravam, faziam uma comemoração para o deus Saturno. Então era uma festa pagã. E como era essa festa? Então parava tudo, ninguém trabalhava, até os escravos eles passavam dias como se fossem livres, né, para comemorar a Saturnália. Então tinham banquetes, as pessoas levavam presentes para as outras, ou seja, algo bem parecido com o que a gente vê hoje. Mas, e o que é que tem a ver essa Saturnália com o que a gente vê hoje? Tem muito a ver com esse cara aí, ó, Constantino. Constantino foi o seguinte, foi um imperador romano, lá datado no ano de 325 depois de Cristo, onde a gente vai ver aqui na Enciclopédia Católica, na edição de 1911, que a festa do Natal ela não estava incluída entre as primeiras festividades da Igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. É isso que a gente vai falar agora. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentravam na festa do Natal. Constantino, ele também curtia muito aí o deus Saturno, a Saturnália, veio do paganismo, mas naquela época foi uma época onde o cristianismo estava se expandindo juntamente com o Estado, com a Igreja. E Constantino, imperador, não podia enfrentar essa mudança. Então é aquela coisa, se você não pode enfrentar, junte-se a eles. Então ele chamou o clero e falou, olha, agora a minha parada, eu quero me converter aí no processo, sou cristão também, e vamos, né, continuar dominando tudo, mas vamos mudar algumas coisas. Então ele pegou a Bíblia, alterou a Bíblia pra caramba, arrancou algumas coisas que tinham lá que não interessavam muito aos poderosos daquela época, e ele também fez o quê? Ó, galera, é o seguinte, a festa já rola, é a Saturnália, para tudo. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e juntar, né, a comemoração do povo com a comemoração ao cristianismo, com o nascimento, a chegada de Jesus. Então foi ele que transferiu a data
para o dia 25 de dezembro do Natal. Então o Natal passou a ser festejado no período que era a Saturnália, ou seja, a festa continuou rolando do mesmo jeito. Então, se você visse várias pessoas na rua comemorando a Saturnália, então na visão dele, na visão que ele passava, todo mundo estava comemorando o Natal. E aí foi se desenrolando. E a gente vai ver, inclusive em outros vídeos, eu vou dar uma pincelada, que toda a nossa história antiga, inclusive dentro da igreja, que era a igreja quando ela virou apostólica romana, principalmente aí quando ela se denominou romana, foi quando ela absorveu justamente essas mudanças aí de Constantino. Então a gente vai ver o seguinte, muita simbologia vem da antiga Suméria, antiga Babilônia, do antigo Egito. E a gente viu até um pouco em alguns vídeos que essa galera toda cultuavam deuses, que eram deuses vindo do sol, deuses vindo do céu, de fora, com grandes carruagens de fogo, ou seja, com grandes tecnologias. E muitos elementos foram herdados e foram inseridos em novas culturas e novas religiões. Como, por exemplo, você vê uma virgem amamentando um filho. Aí você vê Ísis amamentando Horus, lá no Antigo Egito. Como a gente vê agora Maria amamentando Jesus. E outra coisa que eu também achei interessante, eu nunca entendi naquelas representações de santos, de figuras, né, da igreja, elas têm uma auréola, uma bola atrás da cabeça. E quando você vai ver no Antigo Egito, as representações das divindades, dos seres, né, divinos, eles tinham um disco solar, né, uma representação semelhante. Então, diversas simbologias do Antigo Egito, elas ainda continuam sendo propagadas, mas de outra forma. E aí, como vocês podem ver, a religião oficial de Roma era o culto de adoração ao Sol, ao deus Saturno, e esses elementos, as simbologias, a gente ainda vai encontrar, mas isso é um elemento para diversos vídeos falando sobre isso. E podemos ver o seguinte, que diversas divindades, ou seja, muitos deuses, nasceram no dia 25 de dezembro também, a partir de uma virgem. Não foi só a figura de Jesus Cristo passada pela igreja, mas diversas personalidades, diversos períodos diferentes de nossa história, muitos avatares nasceram no dia 25 de dezembro também, através de uma mulher virgem também, e etc. Podemos, por exemplo, ver aí Horus. Horus, no Antigo Egito, nasceu no dia 25 de dezembro também, de uma mãe virgem. Foi presenteado por 3 reis, foi professor aos 12 anos e batizado aos 30 e possuía 12 discípulos. Isso aí é bem conhecido da gente, né? Como Krishna nasceu de uma mãe virgem e com uma estrela no Oriente fazia milagres e ressuscitou. Então vamos ver várias personalidades, vocês podem dar uma lida, e que tem traços semelhantes. Então a gente já começa a parar para pensar, peraí, então com isso eu posso dizer que isso aí está tudo errado? Não. Mas eu posso dizer que elementos foram utilizados para propagar uma ideia. Elementos dentro do mesmo perfil. E aí a gente vê que dia 25 de dezembro tem muito aniversariante. Então aí ele coloca Hermes, Dionísio, Krishna, Horus, Jesus, Adonis, ou seja, muitos elementos históricos, muitos personagens históricos. Eles foram colocados na história deles, foram atrelados a eles essa data do dia 25 de dezembro. Então a gente vai ver que tem algo estranho, é muito parecido, todo mundo vem de mãe virgem, 12 discípulos também, muitos ressuscitaram, ou seja, a gente está vendo que uma mesma história vem se repetindo e vai mudando a roupagem, vai mudando roupagem no tempo, no personagem, na cultura, na religião, etc. Mas uma coisa a gente sabe, inclusive em cima dessa simbologia bem antiga do Egito, dos sumerianos, tem uma verdade aí por trás. Só que ela tem sido maquiada ao longo dos anos. Então a gente precisa abrir bastante nesse vídeo a nossa mente para querer enxergar a verdade que está por trás de tudo isso.
E que se vai ser uma verdade boa ou não vai depender de você. Agora vamos falar do outro personagem. Quem era o outro personagem? O Papai Noel. A gente falou um pouco aí sobre a figura da religião, da igreja, do Jesus. E tem o bom velhinho, que é o seguinte, lá na Europa tinha uma tradição do velho do inverno. A gente sabe que final de ano, enquanto a gente no hemisfério sul está entrando no verão, lá eles estão no inverno. Então a lenda diz o seguinte, que quem atendesse o velhinho que batia em sua porta, se atendesse ele bem, com comida, etc e tal, isso seria um presságio de que essa pessoa teria um inverno ameno, temperaturas mais agradáveis, porque lá o bicho pega no inverno, congela, é pesado. E aí falta comida, aquela coisa toda. E uma outra lenda também é a de São Nicolau, na Turquia, onde esse velhinho teria ajudado uma jovem a não ser vendida pelo pai, né? Então esse velhinho passou com um saco cheio de moeda de ouro e deu, ou seja, ele pagou o dote do casamento dessa menina para ela não ser vendida pelo pai. E aquilo comoveu o público, como ele salvou a menina, como foi legal. Tanto que alguns arcebispos naquela época, eles se vestiam e começaram a dar presentes para as crianças naquela região em homenagem a essa história, a essa lenda, vamos chamar assim, de São Nicolau. E aí a gente pode atrelar, em algum momento houve esse bom velhinho com esse São Nicolau dando presente para as crianças, que começou a vir a ideia do bom velhinho, o bom velhinho na cabeça. E, gente, o bom velhinho era verde, a roupa dele era verde, como vocês podem ver aí. A representação, desde muito tempo atrás, era de um velhinho com a roupa verde, distribuindo presentezinhos para as crianças, normalmente de madeira, né? Mas, a gente tem que atualizar, tem uma empresa de um refrigerante que vocês conhecem, que esse refrigerante tem a lata da cor vermelha. Vocês imaginam qual é o refrigerante que eu estou falando? Coca-Cola, em 1931, fez uma campanha publicitária e aonde um cidadão ele decidiu dar uma nova roupagem ao bom velhinho. Então ele precisava agregar ao produto dele algo bom. Então ele pegou o Papai Noel e colocou da cor da lata do refrigerante dele, vermelho, da garrafa, da marca. Então o Papai Noel, ele é vermelho por causa da Coca-Cola. Exatamente. Então o capitalismo entrou com tudo a partir dessa data. O marketing, a publicidade entrou com tudo e mudou completamente a figura do bom velhinho. E aí ele ficou vermelho. Então qual é o nosso Natal atual? O que a gente vê? É isso aí, ó. Presente, tem que comprar, tem que ganhar presente, tem que torrar o 13º, e vamos lutar promoção de Natal, a TV, é isso aí, um passando em cima do outro para comprar, para comprar. Puro capitalismo. E aí a gente até tem que parar para pensar, pô, quais são nossos valores? Realmente eu preciso disso? Então, temos aquela visão lúdica, infantil, que eu acho interessante, sabe? De imaginar que lá fora existe um bom velhinho, que lá fora existe pelo menos uma pessoa legal que presenteia as crianças, etc e tal. Aquela coisa bem infantil, bem lúdica, que eu acho que já foi o momento de muita gente. Mas, por exemplo, falar de mim, quando eu era pequenininho, eu perguntei para meus pais, vem cá, eu ganhei o presente do Papai Noel, beleza, estudei direitinho. Como é porque aquelas criancinhas na rua não ganharam? Pergunta difícil. E a resposta de meus pais foram, meu filho, na verdade fui eu que comprei o presente para Papai Noel te dar, e aquelas criancinhas não têm dinheiro. Ou seja, de uma forma foram me mostrando a realidade, sem chocar inicialmente, mas pelo menos eles tiraram aquela visão de um velho capitalista que só dá presente para quem tem dinheiro. Porque eu não conseguia ver aquelas criancinhas na rua, passando fome, morrendo de fome, e Papai Noel só dando presente para quem tá lá, cheio da grana, aquela coisa toda. Então,
respeito, tá? Como eu falei, aquele momento lúdico, infantil, em sua família, com seus filhos, mas vai chegar um momento que eles vão acordar. Então, o que eu oriento é respeitem o momento dessa criança e não façam como muitos eu vejo aí, que jogam ainda farinha no chão. Oh, papai não passou por aqui. Até o menino grande, a menina grande, sabe? Para tentar manter essa ideia. Só que ela vai entrar em contraste com ideias sociais, inclusive de justiça. Então, chamo novamente para reflexão sobre isso. E, como a gente viu na Saturnália, além de presentear um ao outro, temos aqueles banquetes. Isso também é matéria para um vídeo, inclusive, que uma colega chamada Jaqueline, que está participando do nosso grupo, fez uma recomendação. Mas eu vou pincelar agora, que é o seguinte: quando você estiver no seu banquete, ou em algum banquete, que você olhar isso aí, você já viu um Chester fora daquele saco, daquela marca? Você já viu Tender? Você já viu peru? Acho mais fácil você já ter visto vivo. Então, quando você vê aquele banquete, quando você vê pessoas pegando aqueles pedaços de comida, pedaços de peru, de frango e jogando no lixo, faça um convite, uma reflexão. Lembrem que aquilo são animais que pertencem a famílias, que têm filhotes, têm filhos, que são seres vivos que respiram e que dividem com a gente esse planeta. E que não só pelo sacrifício daquela vida para alimentar o seu corpo, mas com a forma como ele foi criado, como ele foi torturado durante sua criação, cheio de hormônios, cheio de coisa. Então, assim, eu acho que é um momento agora, vamos pensar assim, um novo Natal, da gente refletir. Será que isso realmente é necessário? Será que realmente para eu estar vivo aqui falando com vocês, é necessário isso estar acontecendo? Eu não digo você que nem o filme Avatar mostrou. Você está na floresta, está precisando se alimentar, você abate um animal em respeito ao animal e usufrui daquela proteína. Isso é uma coisa. Isso é cadeia alimentar. A industrialização da carne é outro assunto, que é justamente o tema de um outro vídeo que a gente vai fazer. Então, peço a vocês que façam um momento de reflexão nesse momento, como por exemplo, eu particularmente eu decidi de uns anos atrás, depois eu vou colocar essa minha posição, não comer carne, ainda com um pouco de peixe e frango em alguns momentos. Não consegui mudar minha dieta por completo, mas eu não consigo mais ver esse tipo de coisa, sabe, um pouquinho assado, etc. Tal. Então, eu respeito a opinião de cada um, mas só acho que tem certas tradições, certas culturas que a gente precisa refletir sobre o que a gente está fazendo. Será que você gostaria de você pegar um filhotinho desse lindinho e você mesmo matar, ou você confinar ele durante a vida inteira, ou melhor, aquele princípio de vida de 2, 3 anos, sem ele quase se mexer dentro de uma galinha para a carne ficar macia e você abater? Então assim, é Natal, vamos refletir também um pouco sobre isso. Então nós vimos que temos muitas tradições, ou seja, muitos valores são passados para a gente e a gente absorve, a gente faz e a gente não discute, não para pensar, peraí, e qual é o meu? Qual é o meu Natal? O que é que o Natal representa para mim? O que é que eu gostaria de fazer numa data comemorativa, onde é pregado a união entre as pessoas? Então, acho que isso é uma coisa muito pessoal e o que eu vou fazer vou compartilhar um pouco da minha perspectiva. Qual é a minha visão sobre essa data? E a minha visão é o seguinte: Papai Noel é Papai Noel. Tá? É aquilo ali mesmo que a gente sabe. E o Natal, para mim, representa, tá, o nascimento, não o nascimento, mas representa a figura, representa um momento de reflexão para um personagem histórico chamado Jesus. Não é aquele Jesus que vocês viram em algumas religiões. Eu acho que Jesus é uma figura que cada um
vai buscar em você o que é o seu Jesus. Então, para mim, Jesus é aquele homem que veio transmitir paz, humildade, caridade, simplicidade. Tá? Então, essa figura é a figura que no Natal eu gosto de refletir sobre ele e fazer essa homenagem e trazer isso para a minha vida. Sabe? Trazer isso como uma admiração, um modelo. E, poxa, vou refletir mais um pouquinho, além da minha reflexão diária, inclusive em família, para ver o que é que eu posso mudar sobre os meus hábitos, sobre os meus costumes, principalmente sobre os meus valores. E aí eu pergunto, quem é Jesus? Eu não podia fazer um vídeo sobre Natal sem falar um pouco do que é a minha referência no Natal. Que é essa figura que a gente chama de Jesus, outros chamam de Sananda, outros chamam de... Tem mil nomes. O cara, Jesus. E onde é que ele está? Qual é a dele? Quem é ele, na verdade? Então, para mim, gente, é o seguinte. Jesus, ele é o governador do nosso planeta. Agora, quando ele fala governador, não pense política, não. Política não tem hierarquia. É um pistolão, o cara não faz curso nenhum, não sabe nem escrever, e aí faz uma máfia no pistolão, é colocado o cara para administrar um estado, um país. Ele não administra nada. É roubalheira, é isso que a gente está acostumado. Mas, gente, a gente está falando que ainda está numa escola muito primitiva. Quando a gente fala em hierarquia, a gente está falando em hierarquia moral. Ou seja, mais para frente, mais para cima, se eu posso dizer assim, as localidades elas são governadas, elas são orientadas por mestres, por professores que têm embasamento, que têm moral para aquilo. E a pessoa não é eleita, a pessoa se predispõe ao trabalho e as pessoas agradecem aquele trabalho. Então é uma forma política completamente diferente. Então no planeta Terra, não só nesse ambiente, mas em todo o seu conjunto, que a gente vai falar daqui a pouco, Jesus, a quem eu chamo de Jesus, que poderia ter qualquer outro nome, é esse cara que cuida dessa casinha aqui, esse cara que orienta a escola, é o diretor dessa escola Terra. E essa gravura aí, não posso alongar em tudo que eu gostaria de falar, mas pesquisem, o nome desse quadro, não é um quadro pintado a tinta óleo, um quadro bem grande, tá? É o chamado Príncipe da Paz, que foi pintado por uma menina na época de, eu acredito, uns 8 anos de idade. A Kiane, um gênio na pintura. E ela tem uma história fantástica sobre essa imagem aí. E ela disse que ela pediu ao Papai do Céu para pintar Jesus. Tá? E aí, no outro dia, do nada, bateu uma pessoa na porta dela dizendo: vim ver, ser o seu modelo. E esse cara era um carpinteiro, até por sinal. E ela pintou o que ela tinha em mente do que era o príncipe da paz, como ela chamou o Jesus. E falando em Jesus, a gente está acompanhando aí o lançamento, o recente lançamento do fantástico documentário Data Limite, onde o próprio Chico Xavier ele menciona Jesus como vamos chamar, governador, como diretor da Escola Terra, e que ele participou de uma reunião com mentes maiores, ou seja, mentes que regem, que orientam e governam o nosso sistema solar, nossa galáxia, etc., justamente avaliando como está o processo da civilização, né, humana aqui na Terra nesse momento de transição. Então, é mais um convite para vocês assistirem o documentário e também a buscarem um livro. Não será em 2012, é o título do livro, também baseado aí em Chico Xavier. Então, mais um relato que mostra que Jesus ele está, vamos dizer assim, liderando, encabeçando, dirigindo esse cantinho chamado Terra. E agora a gente vai entender o que é aquele 3D. A gente já viu que existem diversas frequências, infinitas frequências, e aqui a própria Terra tem isso aqui que a gente está vendo, aqui eu chamo de 3D, e existem outras dimensões que necessariamente não estão longe ou fora daqui, podem estar no mesmo espaço-tempo, mas em outras vibrações. Então tem umas dimensões que eu chamei de 2D, ou que algumas pessoas chamam de 2D, que são dimensões, vamos dizer, mais baixa no sentido moral, ou seja, dimensões menos evoluídas, como temos a nossa 3D, aí tem as superiores, a 4D, que já
a questão do tempo já é um pouco diferente, o elemento tempo, a 5D e etc. Então dizem que tem 7, 10, 12, sei lá, esferas, dimensões diferentes, civilizações, ou seja, compondo, né, o que a gente chama de planeta Terra. Então a gente vive em uma parte do planeta Terra. Então todo esse conjunto de dimensões no planeta Terra é orientado por esse espírito, esse irmão, espírito velho, muito inteligente, a quem eu chamo de Jesus. E agora vamos entrar para uma parte mais até pessoal, que eu não queria, mas terminei decidindo passar isso para vocês, porque não é muito fácil estar expondo. E que é o seguinte, eu acho interessante esse quadro, mostrando o nascimento de Jesus. É um pintor desconhecido, muito antigo isso, e é colocado aquele disco, né? É um disco, um objeto, né? No céu iluminando ali a criança. E aí você lembra também que os reis magos foram orientados por uma estrela, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Você sabe o que é essa estrela, né? A gente já tem conhecimento para analisar que estrela é essa que fica andando para um lado e para o outro. E é o seguinte, a gente ouve muito falar nos três reis magos, mas aconteceu algo interessante, que é que eu vou mostrar agora, com minha cunhada, tá? Me ligou, né, há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, dizendo que cochilou durante a tarde e teve um sonho. E nesse sonho vieram vários elementos, que eu vou narrar esse sonho, e esse sonho era comigo, e ela sentia a necessidade de compartilhar essas informações comigo. E uma delas tem a ver com isso aí, 4 reis magos. Aí eu falei, pô, não entendi nada. Mas vamos em frente. E ela me passou o seguinte, não, vou voltar. Ela me passou que eu estava com ela numa varanda, tá? E em um local que tinha pessoas, mas a gente não via, estavam dentro, ali na varanda conversando. Até falou que eu tinha um cabelo compridão. E disse que ela abriu, fosse um folheto, um jornal, alguma coisa assim. Tinha muita coisa escrita, mas algumas palavras estavam maiores. E foram essas palavras que ela foi captando. Então ela viu a palavra alfa, viu ômega. Aí depois disse que viu operação. Aí depois ela disse que lembra de uns números. 3210. 3210. E ela começou a narrar e disse que via alguma coisa dos espacitômeles. Ainda falou que tinha o acento circunflexo no O, tá? O espacitômeles. Nada é isso, nunca ouvi falar. Nunca ouvi esse termo. E missão terra, alguma coisa na terra. E no final ela acordou com uma ideia que ela passou para mim. Aí, imediatamente, meu irmão estava comigo. Ele entrou na internet. E eu também depois entrei na internet para ver se eu achava alguma dessas informações. Ah, e falou também o seguinte, que ela lia alguma coisa e falava alguma coisa, sei lá o que, dos 3 reis magos. Aí disse que eu olhava para ela no sonho e falava assim, não foram 3, foram 4. Eu não conheço os 3, ainda vou saber que tinham 4. Então nunca ouvi falar também em 4 reis magos. Aí tá, beleza. E a gente começou a pesquisar. E o mais interessante é o seguinte, eu achei poucos, uns 3, 4 sites que mencionaram alguma coisa parecida, mas todos estavam colocando como fonte o mesmo site, que por sinal agora está fora do ar, não sei porquê, que é o missãoterra.com.br. Mas eu adquiri o livro e é o seguinte, de Raul Pascoal, já desencarnou, um ufólogo, onde ele fala de Alfa e Ômega, projeto Alfa Ômega Missão Terra, operação 3210. Quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Porque eu não achei em lugar mais nenhum. E ela não tinha contato com nada desse assunto, com nada disso. Então, dentro dessa leitura, eu vi o que mencionam que é o que são os espacitômeres, que é uma forma, uma referência ao que a gente chama de extraterrestre. E falando que diversas civilizações fazem parte do projeto Terra, da criação dos sóis, etc., Alfa e Ômega, vamos falar assim. E dentro desse projeto Terra existem diversas missões. E uma dessas missões é a missão 3210.
Aí eu pergunto, o que é que soa para você? 3, 2, 1, 0. Transição planetária, final de transição, contagem regressiva, ou seja, uma missão, justamente ele coloca uma missão onde nossos irmãos, a quem chamamos de spacitômeros extraterrestres, vão estar conosco para nos ajudar nesse salto evolutivo que a transição, né, ocorre. E, curiosamente, fui logo buscar para ver se tinha alguma coisa também falando de 4 reis magos. E, para minha surpresa, tinha. Tinha uma parte que ele falava o seguinte, que Jesus, como a gente viu, ele veio naturalmente, como eu vim, como você veio, no processo reencarnatório, mas no caso dele, não como aluno, veio como professor, veio para dar aula. E nesse processo reencarnatório, se você perguntar, eita, balancei tudo, se você perguntar, veio de uma mãe virgem? Na minha opinião, negativa, ele é normal. Natural, não sei porquê, tinha que ser diferente. Tá? Pode ser até que tenham mexido um pouquinho. Nossos amigos espacitômetros dão uma força lá no DNA, lá dentro, Maria, quem sabe de noite, né? Sem ela saber nada, para ajudar a esse corpo, né? Conseguir entrar em ressonância com essa mente muito mais evoluída. E aí veio para cá, e o que aconteceu? Deu a ideia e a gente matou o cara. E no final, você já sabe, foi crucificado, morreu. Mas é o seguinte, ele mostra que os reis magos não foram 3 carinhas que estavam andando. Ah, tô sabendo que ali nasceu o carinha, vou levar um presente, um incenso, um negócio. Ele igual o seguinte, cada rei mago, ele representava uma dimensão. No momento em que foram falar com Jesus, esses 4 reis magos era da dimensão 2D, 3D, 4D e 5D. Ou seja, foram 4 representantes que tiveram contato com Jesus em missões diferentes. Então ele ainda aborda. Tanto que na nossa frequência, nossa dimensão, como em 2 dimensões inferiores, nas 3 ele terminou sendo assassinado. Só que na frequência superior, ele não foi, porque a mensagem já era outra, o propósito já era outro, o nível evolutivo era outro. E aí, para mim, eu achei uma ideia assim fantástica, porque eu já achava, até hoje ainda acho, as lições que ele passa algo magnífico, altamente simples e ao mesmo tempo complexo. Só que quando eu achava que o cara já tinha muita experiência, pô, velho, eu vi que o cara tava em 4 dimensões trabalhando. Ou seja, ele resolveu ensinar não só essa frequência, ele ensinou ao planeta inteiro, a todas as escolas, todas as salas, as séries da escola Terra, ele ensinou. Claro que o ensino para a primeira série foi um, para a quinta série foi outro, e para o terceiro ano foi outro. Então, é mais uma perspectiva da complexidade, da genialidade do que foi esse espírito, né? Então, isso foi um sonho que minha cunhada, uma pessoa, teve e passou para mim. E eu, com minha curiosidade, achei informações que convergiram naquela coincidência que não existe, incrível. Então, me levou a uma literatura, é uma literatura de vocês bem complexa, muita informação, mas que abrem sua mente. E agora eu vou compartilhar, não me alongando muito, dois sonhos. Na verdade, um sonho, uma visualização, um sonho lúcido, vamos chamar assim, que eu tive, onde eu tive uma experiência com essa figura chamada Jesus. Aí eu sei, muita gente já deve estar me colocando no inferno, como eu já falei, sou louco, etc. Tal. Já estou acostumado com isso, tá? Minha mente, em todos esses momentos, ela tende a ser racional. Então, o que é que a gente tem que linkar nesses momentos? Espera aí, essa informação veio do nada, essa informação veio da onde? E aí, sabe, 2 pessoas que você não conhece trazem a mesma informação, então a gente tem que saber, o racional é linkar toda a informação que chega a nós. Agora, a nossa mente como um todo, o nosso espírito, o nosso ser, é que precisa avaliar, interpretar isso. E eu tive 2 momentos, e aí o que eu quero falar? Quando você fala que você teve um sonho, ou até mesmo teve um contato com um cara que você chama de Jesus,
A maioria da galera vai dizer que vai pro inferno, você tá mentindo, que você é o capeta, não sei o quê, porque quem vai falar com Jesus? Você chega no centro espírita, qual é o médium que vai ter capacidade de falar com Jesus? Cara, o próprio cidadão diz que só bastam duas pessoas falarem sobre ele que ele está ali do lado. Então, minha resposta para essa pergunta é: alguém pode falar com Jesus? Todos podem. O cara é o diretor daqui, mas não é aquele diretor que fica na sala fechada, não. Só atendo a gerência. Ele atende qualquer um. Ele atende o pirralhinho que está ali na pré-escola, como ele atende aos professores, aos pais, a todo mundo. Então é aquela coisa, a gente tem que tirar essa hierarquia comercial da mente e ver que ele é um verdadeiro, vamos dizer assim, paizão, um brotherzão, uma mãezona, sei lá, para essa escola. Então, entrando agora nesses sonhos, um deles foi o seguinte, vou tentar ser breve. Eu sonhei que eu estava do lado de uma casa que eu morava, e do lado da casa tinha uma navezinha, uma nave mesmo, do tamanho de um carro. A todo momento tinha alguém falando comigo, uma voz, uma consciência, mas eu não via nada. E eu entrava nessa nave, inclusive me despedia de minha mãe e de minha esposa, e entrava nessa navezinha, que tinha dois lugares, sentava, inclusive tinha uma tela, e essa tela eu ficava vendo minha mãe, via minha esposa, via o pessoal dessa tela. E eu com o traje, entrava nessa nave, a nave saía. Aí eu não via o percurso. Quando eu vi, eu já estava em pé, fora da nave, a nave com o cockpitzinho, né, um vidro, sei lá, um assim, aberto, eu pegando algumas coisas dentro, e eu via o ambiente nítido, como eu estou vendo agora falando para vocês. Então, um pé direito, meu amigo, sei lá, devia ter uns 30 metros de altura, estava escuro, via luzezinhas, né, acesas em um rodapé, e essa lateral aqui, minha lateral esquerda aqui está a nave, aqui na frente, lateral esquerda, era um vidro. E lá fora eu estava vendo o espaço. Então eu sabia que eu estava dentro de uma imensa nave. E aquele espaço, e eu pude, e assim, eu totalmente lúcido, eu sentindo a consistência metálica do piso, eu segurando o negócio, vendo minha roupa, o traje, né, aquilo escuro, só luzes indiretas, rodapé, uma coisa assim, e aquele vidro imenso com aquelas estrelas pra caramba, e perto de um planeta que eu não conseguia identificar qual era. Parecia ser Saturno até, mas não via um anel, só a coloração, amarelada, etc. E nisso vinha uma porrada de nave pequenininha, nave grande, e as naves estavam todas indo para o mesmo lado, para a direita, né? Eu olhando aqui pelo vidro, as naves todas passando, eu ficava curioso. Aí eu perguntava, mas as naves estão indo para onde? E aí essa consciência, essa voz, ela bem perto de mim falava, todos estão acompanhando a chegada do mestre. E tinha uma nave grande passando e essas outras todas meio que seguindo. E quando ele falou isso, que, que todos estavam, né, indo ver ou acompanhar a chegada do mestre, no momento eu senti, veio na minha mente a figura dessa pessoa que a gente chama de Jesus. E foi uma emoção incrível, uma emoção assim de amizade, de amigos chegando para um momento muito especial para a gente. Tá? É como se fosse aquela confraternização de final de ano na escola, porque a escola vai deixar de ser escola para uma faculdade. Aquela festa, coisa boa, positiva. Então foi um sonho muito marcante. E aí eu coloquei duas ilustrações para o seguinte. A nave que eu disse que eu entrei é muito semelhante a essa daí de baixo. Essa pequenininha. Bem parecida. Não sei nem que gravura é essa, achei na internet. E a nave grande, que eu via junto com diversas seguindo, era uma nave meio irregular, semelhante a essa daqui que eu também não sei de onde eu tirei, mas era mais ou menos por aí. Tá? Onde eu via passando e o local que eu estava não deu para definir, mas é uma nave, sei lá também. E o vidro era semelhante a isso aí. Tá? Um vidro grande, onde eu via um planeta e é a tropa toda, ou seja, a consciência me mostrando com diversas naves diferentes,
acredito que diversas culturas diferentes estavam acompanhando o mestre, né, como foi chamado. E que na hora me veio na mente que é a figura do nosso diretor da escola mesmo, que chegando e por ser uma pessoa admirada e respeitada, carinhosamente estavam indo prestigiá-lo, vê-lo, ou ver o que estava rolando. E aí outra gravura também que me identificou muito, que era nessa pegada, só que nessa gravura tem poucas, eram muitas naves, e naves bem grandes e naves pequenas, todas seguindo a mesma direção. Então essa gravura me identifiquei bastante com ela, na perspectiva, né, de você estar em uma olhando outras passando. Tem uma coisa picando aqui. É um outro computador. Vamos lá, não stop, sem parar. E agora vamos falar do segundo sonho, que foi um sonho lúcido. Esse eu chamo de uma visualização. Eu sonhei o seguinte, vou chamar assim. Eu estava em um gramado, andando, e na direita, tá, aqui na minha esquerda tinham árvores, assim, umas 4:30 da tarde, 5 horas, aquele sol legal, né? Ainda acima do horizonte, mais suave. E eu via um morro, atrás do morro estava a claridade do sol, não foi diretamente, e vinha se aproximando, de novo, a temática é essa, uma nave, muito parecida mesmo com essa navezinha que eu achei aí. Vinha se aproximando e ela meio se alinhava com o topo do morro. Eu, lógico, fui em direção ao topo do morro para ver qual é aquela nave, um negócio gigantesco, né? Meio irregular, bem parecido mesmo com essa. Quando eu fui me aproximando do topo do morro, morro todo de grama também, tinha uma porta aberta nessa nave e uma silhueta de uma pessoa, né? Quando eu me aproximei, essa silhueta começou a descer. E no meio do caminho eu vi aquele cidadão, mais ou menos a minha altura, 1,80 m, 1,80 m e poucos, com uma roupa moderna, tá? Nada de ventinho, uma túnica branca, nada. Uma roupa moderna, uma cor meio cinza, bem Star Trek, um negocinho, uniforme, parecia não ser um uniforme mesmo. Essa pessoa tinha um cabelo da cor do meu assim, só que cacheado, mas bem arrumado, uma barba cheia, mas bem feita, parecendo que fosse de máquina, tá? E sorrindo. Não falou nada, só sorrindo. Quando ele se aproximou, que eu olhei, que ele sorriu, veio uma emoção muito forte, mas muito forte mesmo. A emoção, imagina você está 30 anos numa ilha deserta, desesperado, náufrago, de repente você vira, vê um barco chegando, aí vem seu pai e sua mãe. Achamos você, pronto. Imagina essa sensação e multiplica por 10. Foi a emoção que eu senti. Em ver esse cara, um brother. Aí abracei, pô, aquela alegria toda, tá? Ele não falou nada, só sorrindo. Tá, beleza. Aí ele pegou meu braço e aí a gente foi, terminou de subir o morro. Quando chegou no topo do morro, estava claro, eu vi lá a nave lá flutuando, aquela coisa toda. Que eu vi que ele me virou já no movimento para descer novamente o morro. Que eu estou descendo, que eu olho para a direita, aí por isso que eu botei essas 3 silhuetas nessas proporções. Eu vi 3 cidadãos com uniforme parecido também, cada um trajado com parecido. Só que um era muito alto, devia ter uns 3 metros de altura. A pele dele era um verde azulado. Sei lá, a mulher que tem esse nome turquesa, não sei, um verde azulado. Não era humano, tá? Olhos amendoados, na cor meio cobre, meio pra dourado. Magro, muito alto, né? O típico é tesão, mas tinha uma expressão suave. Né? Então eu só vi os olhos mesmo e a pele toda verde, parecendo aquele verde com azul de uma gude bem bonita. Do lado tinha um humano, com cara de humano mesmo, cabelo mais claro, mais cacheado, da cor clara. E tinha um bem mais baixo, que parecia ser aquele Harry, hóspede do barulho, o hóspede do barulho. Parecia um pé grande e pequeno, né?
peludo mesmo, e bem baixinho. Parecendo um primata, bem ereto, mas com feições diferentes, mais finas, etc. Mais peludo. E quando eu olhava os três, o sentimento que eu recebi na hora é que era um representante de eram três civilizações que estavam sendo representadas naquele momento de amizade. Então eu senti muito amor, muito respeito por todos que estavam ali no momento. Eu, o cara da nave, a quem eu chamo de Jesus, e esses três elementos que estavam ali como amigos representando três civilizações. Eu olhei aquilo, achei fantástico, beleza, e continuei a descida com o nosso amigo Jesus aí da nave. E aí quando chegou lá embaixo, ele me abraçou novamente, eu também, né, a ele. E aí ele parou, então eu entendi que eu tinha que continuar descendo e ele começou a subir. Aí quando eu olhei para trás, ele estava subindo, aí ele chegou na porta da nave e deu tchau, rindo, né? Aí o porta também deu tchau, rindo, pô, valeu, aquela coisa toda, beleza, né? Aí ele entrou, quando ele entrou eu fiquei pensando, pô, o cara foi embora. Pô, assim, pra onde será que ele vai e tal, não sei o quê. Fiquei pensando. Quando eu olho para trás, foi ele em pé. Aí eu tomei aquele susto danado, né? Eu, qual foi? Aí ele ainda apontou assim pra mim e deu uma risada. Não falou nada, mas é meio que. Trolei você, te peguei, você achou que eu ia embora? Vou estar com você, rapaz. Então, outra mensagem que eu vou passar aqui. Gente, o humor não é de zombeteiro, não. Alegria, humor é uma coisa que não perde a moral. Então, muita gente acha que a coisa evoluída é séria, sisuda. Eu sou evoluído. Muito pelo contrário. E esse gesto, essa brincadeira, para mim foi de uma emoção tão forte que mostrou o seguinte: que não adianta, o diretor da escola vai estar presente. O diretor da escola já podia estar em Harvard, no ciclo evolutivo dele, já fazendo outras missões. Mas ele preferiu ficar com todos os alunos dessa escola, com todas as séries, até o último dia de escola. Até que ele seja levado, seja encaminhado para um outro local. Mas ele quer, até o último segundo, terminar o seu trabalho aqui. Então, a mensagem que eu senti forte foi: eu nunca vou estar longe de você. Eu sempre estarei ao seu lado. Ou seja, não meu, como de todos nós. Né? Um parceirão, um amigão, um irmãozão. Então foi de um carinho, uma sensação fantástica. E essas revelações um pouco longas de hoje, justamente para passar essa ideia de que o Natal, gente, para mim é um aniversário, é um momento para refletir sobre essa figura que a gente chama de Jesus, né, sabe, com muita humildade, com justiça, com simplicidade, com amor, acima de tudo, com conhecimento. Então é isso aí. Então estejam em famílias, vamos curtir esse aniversário desse nosso irmão, esse nosso modelo de um cidadão, de um ser humano. E aí vem as vinhetinhas que eu dei risada na internet. Partiu o aniversário. Aí, ó, o figura indo pro aniversário dele. Outra aí também, ó. Partiu o aniversário, ou seja, vamos sorrir, vamos fazer exatamente seguir, né, o exemplo dele. Que era isso aí. Você acha que Jesus ia para aniversário passar uma noite? Era uma semana, meu irmão. Era uma semana lá, ó, na festa, muita dança. Pô, acabou o vinho. O que é que o cara fez? O cara botou mais vinho pra o quê? Continuar festejando, continuar. Não, eu particularmente não bebo, tá? Não é pra você se embriagar, você tem que ser responsável. Mas o que é que essa figura, ilustração mostra? Que a gente tem que ser alegre, que a gente tem que estar em família, que a gente tem que se divertir. Então, gente, um ótimo, excelente, um feliz Natal para todos vocês, tá? Que seja um momento de união, aí como vocês podem ver, entre todos aqueles que estão aqui nessa mesma escola, os nossos irmãozinhos menores, que a gente chama de animais, nós, todas as etnias, todas as culturas, todos os povos, eles possam estar cada vez mais unidos, mais em paz, e a gente começar esse processo de construir uma nova sociedade. Então, um ótimo Natal para vocês. Natal, gente, é renovação, é esperança. Ou seja, faça todo dia um Natal em sua vida. Tá? Que essa reflexão seja diária, que você possa conseguir mudar cada vez mais a sua perspectiva e você consiga, na verdade, mudar a sua realidade.
as coisas vão melhorar? Vão. Só depende de você. Então, seja positivo, pense para frente, supere os obstáculos, enxergue a dor, a dificuldade como aprendizado e com certeza a gente vai ter um mundo melhor já já. Tá aí, mas reforçando que a família, gente, é universal. Então, dentro da ciência universalista, vamos expandir nossa perspectiva, não só para isso aqui, mas para todo o universo. Então, vamos abraçar amigos, vamos abraçar irmãos de todos os lugares que estejam ressoando na mesma, no mesmo modo que nós, sabe? Em paz, em amor, em fraternidade. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado aí pela paciência. Se você chegou até agora, até aqui, olha, gente, assistir um vídeo no YouTube com mais de 8 minutos, mais de 2 minutos é uma coisa rara. Um vídeo com mais de 1 hora é quase impossível. E eu fico muito feliz em receber essa motivação de pessoas que têm me assistido, mas não só assistido passivamente, mas como participando, trocando ideias, passando aprendizado para mim e a gente construindo esse cantinho aqui que a gente chama de canal da Ciência Universalista. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Estamos no Facebook, tá? A gente pode conversar diretamente, não só comigo, mas com outras pessoas. Pessoas que estão afins na busca de conhecimento que levem a gente para o despertar. E se inscrevam aqui no nosso canal, onde vocês estão agora, aqui no YouTube, para receber as novidades, os vídeos que a gente vai colocando, né? Vídeos que a gente faz e vídeos também que a gente acha interessante e coloca disponível para vocês assistirem quando quiserem. Então, gente, um ótimo Natal, tá? Um ótimo ano novo e que 2015 seja um ano de muitas transformações para todos nós, que venham as mudanças, obstáculos, estresse, isso faz parte, toda faxina ela tem uma certa carga de estresse, mas que visualizem o futuro, um mundo bem melhor, um mundo mais pacífico, mais justo para todos. Então é isso, a nossa eterna viagem do conhecimento continua e em breve estamos juntos mais um pouquinho aqui no canal da Ciência Universalista. Então fiquem com Deus, fiquem com todos os amigos cósmicos, fiquem comigo, fiquem com sua família, fiquem com todos aqueles que estão de algum modo sendo sinceros e buscando fazer um pouquinho, uma gotinha no oceano de positividade nesse marzão que a gente chama de Terra. Então um grande abraço e tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, gente.